Foram muitas horas sem qualquer esperança, sem água, um odor horrível, não sei o que foi pior. Se o calor insuportável ou a falta de oxigênio. Eu não tinha bem noção do que estava realmente acontecendo. Parecia que tudo acabaria em segundos. Qual nada, puro engano, foram horas de agonia. Depois de mais de 6 horas dentro daquele caldeirão, chegou a hora de sairmos para o heliporto e aguardar o resgate. Nossa sorte! O bendito heliporto! Entre o resgate e ver minha família foram mais algumas horas. Eu que imaginava estar em casa por volta das 18h30, cheguei por volta das 2 horas da madrugada do dia 25 de fevereiro de 1972. Considero que no dia 24 de fevereiro de 1979, completei 27 anos, pois nasci de novo. Hoje faço aniversário 2 vezes por ano. Não tenho nenhuma marca no corpo físico, mas interiormente vivo em estado de alerta, o que de certa forma chega a ser prejudicial. Contei minha experiência para mostrar que o plano espiritual está ao nosso lado, nos intuindo e protegendo. Basta termos ouvidos e olhos para ver. Este impressionante relato nos mostra a necessidade de valorizar nossa intuição. Entretanto, é necessário que aprendamos a distinguir o que é verdadeiro do que nos está sendo sugerido pelos nossos medos. Acreditamos que pensar nos perigos seja evitá-los quando muitas vezes, sem o saber, estamos atraindo exatamente o que tememos. Aprender a ouvir nossa intuição requer tempo, observação, bom senso. Quanto mais centrados estivermos, quanto mais ligados à nossa essência interior, mais chances terão de perceber a verdade. A Maria Regina confessa que até os dias atuais, tantos anos depois, ainda fica em estado de alerta, com medo de ser surpreendida por algum perigo. Isso demonstra que ela não confia na própria intuição. Apesar de a sua experiência ter mostrado que há uma proteção invisível à sua volta, ela ainda resiste em aceitar isso, preferindo pensar que a vida está sujeita ao acaso, onde tudo de ruim pode acontecer. Isso não é verdade. Se coisas ruins acontecem, e as vemos em profusão à nossa volta, é porque as pessoas acreditam nelas e ignoram completamente os valores eternos da alma. Orientam-se pelo lado ilusório das aparências, tomam decisões equivocadas, cujos resultados levam ao sofrimento, à desilusão e à depressão. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Se nada dá certo para você, é hora de repensar sobre seus valores, buscar outros caminhos que possam trazer-lhe melhores opções de vida. É hora de prestar mais atenção e perceber o quanto tem sido protegido pelos amigos espirituais que estão à sua volta e que muitas vezes sentem-se impotentes para ajudá-lo porque você prefere ligar-se ao pessimismo afastando a possibilidade de qualquer ligação. Por tudo isso é que o otimismo, a vontade de perceber os recados que a vida está lhe mandando por meio do que lhe acontece no dia a dia, a valorização da intuição que representa a mais perfeita ligação com a verdade, somada ao discernimento e ao bom senso, mudará a sua vida para melhor, permitindo desde logo que você usufrua mais serenidade, equilíbrio e paz. Caso enviado por Maria Regina Modenese. Rua Pirituba, 157, apartamento 14. Mirandópolis, São Paulo. 27. Aconteceu no Carnaval. No ano de 1961, quando todas as viaturas da Secretaria de Segurança eram brancas e pretas, Silvio Lourenço Tibério, guarda civil, estava a serviço com seu parceiro Romualdo, na Rádio Patrulha de número 226. Era terça-feira de Carnaval, e eles estavam na Avenida Santo Amaro, ao lado da estátua de Borba Gato, construída pelo escultor Júlio Gerra, que naquela época estava sendo erguida, deixando muito material de construção no local. Por volta da 1h20, já entrando na madrugada de quarta-feira de cinzas esqui, ao lado da Rádio Patrulha, uma Volks, ano 1962, estacionou preventivamente com o vidro fechado.
Silvio Lourenço viu aparecer do lado de fora da janela uma jovem aparentando cerca de 20 e poucos anos. Imediatamente, abaixou o vidro da viatura para saber o que a moça desejava, porém ela desapareceu como por encanto. Silvio contou ao seu colega, que no momento estava com atenção no rádio do controller, e ele saiu da viatura para ver se havia alguma jovem nas imediações, mas não encontrou ninguém. Passados alguns dias, ao conversar com outros guardas de outras guarnições, pois havia mais 3 guarnições de diferentes horários que utilizavam a rádio patrulha número 226, eles descobriram que por diversas vezes, quando estacionavam a viatura policial de madrugada, seus colegas presenciaram a aparição dessa jovem, que nada dizia e instantes depois, desaparecia. O mais curioso foi que os 2 policiais descobriram que essa viatura, semanas antes, estivera abaixada a termo que usavam quando o carro não estava operando por problemas mecânicos ou por acidente. Ela ficara parada para reparo na oficina por ter atropelado uma jovem de pouco mais de 20 anos na Avenida Duque de Caxias. Havia um bonde parado e a jovem atravessou na frente, sem olhar se vinha algum veículo. Foi colhida em cheio pela viatura número 226, tendo morte instantânea. Até hoje esses policiais se recordam do caso e pelas descrições que todos que a viram fizeram, acreditam que a moça que aparecia de madrugada era o espírito da jovem que morreu atropelada por aquele carro de rádio patrulha. O distintivo de Silvio Lourenço na ocasião era de número 6265. Não há dúvida de que era o espírito da jovem atropelada pela rádio patrulha que aparecia aos policiais. Por que será que ela fazia isso? Estaria consciente? Ou precisando de ajuda? Nesse caso, seu espírito estaria vagando sem rumo, ligado à viatura que lhe roubou a vida. Quem morre em acidente não é socorrido imediatamente pelos espíritos bons. Para responder a essas indagações precisamos analisar bem os fatos. É bom notar que ela aparecia, mas não falava nem pedia nada. Desaparecia rapidamente. Tudo leva a crer que o espírito dessa jovem não estava de fato ali e que essas aparições eram apenas projeções dela. As pessoas que morrem em acidentes são arrancadas do corpo violentamente, em plena saúde física. Embora não sofram nada no momento da morte, pois os que sobreviveram a essa situação disseram não se recordar sequer do acidente, as impressões dolorosas aparecem quando tomam consciência depois, descobrindo que deixaram o mundo, principalmente se forem jovens e esperavam viver na Terra longo tempo. Socorridos nos hospitais do astral, alguns levam tempo para libertar-se dessas impressões, pensando constantemente no acidente e como poderiam tê-lo evitado. Sem querer projetam-se para o passado, ligando-se ao acontecimento. Assim, o espírito da jovem se projetava aparecendo ao lado da rádio patrulha que lhe tirara a vida e era vista pelos policiais. Se o espírito dela estivesse realmente ali, teria tentado conversar de alguma forma, o que não fez. É provável que algum tempo depois ninguém mais a tenha visto perto daquele carro. Isso significa que ela finalmente conseguiu libertar-se das impressões. Talvez até tenha descoberto o que a vida desejou lhe ensinar quando permitiu que ela passasse por essa experiência. Caso enviado por Silvio Lourenço Tibério. Rua Capitão Fidélis, 129, apartamento 12. Santo Amaro, São Paulo. 28. Um caso de obsessão. Aconteceu no ano de 1941. Clarice contava 8 anos de idade, mas se recorda perfeitamente. Na época morava com os pais na cidade de Mogi Mirim, interior de São Paulo, na rua Doutor Ulloa Sintra, 53, Centro. Seu pai era gerente das tintas Central Elétrica, atualmente CESP. Clarice tinha uma tia, Barbina, casada com Benedito Nalim, irmão de seu pai. Eles residiam em Rio Claro e tia havia 3 meses estava muito doente. Não saía da cama, não comia nem bebia, nem abria os olhos. A família estava muito preocupada.
Os médicos não conseguiam resolver. Certo dia, a família de Clarice recebeu um telefonema avisando que tia Barbina estava muito mal. Uma junta médica havia dito que ela poderia morrer a qualquer momento. Se a família quisesse vê-la pela última vez, que se apressasse, uma vez que o desenlace era iminente. Essa notícia foi um choque para todos, pois a família era muito unida e tia Barbina muito querida. Desesperado, o pai de Clarice alugou um táxi para chegar mais rápido. Uma colega dele do escritório, Aurino, vendo o desespero da família, chamou-o de lado sugerindo: "Convém levar minha irmã Luzia. Quem sabe poderá ajudar em alguma coisa. Não custa tentar." Luzia era médium e dirigia um centro espírita. Além disso, era amiga da família. O pai de Clarice falou com a esposa, que concordou. Quando o táxi chegou, eles pediram para passar na casa de Luzia, que, além de ir com eles, levou Maria, outra médium do centro espírita. Chegando à casa de Barbina, encontraram-na deitada, inerte, pálida. Os pais de Clarice entraram no quarto com o marido dela, Benedito, Luzia e Maria. Fecharam a porta. Clarice e os primos choravam muito e aguardavam os acontecimentos, acreditando no pior. Ouviram vozes, choros e gritos, e isso durou mais ou menos 2 horas. Passado esse tempo, a porta foi aberta e, para espanto de todos, Barbina estava sentada na cama dizendo: "Pelo amor de Deus, tragam-me comida. Estou com muita fome. Vocês querem que eu morra de fraqueza?" O contentamento foi geral. Barbina fora atacada por uma falange de espíritos perturbadores que a dominaram. Barbina, após comer, levantou-se ainda muito fraca, mas se recuperou. Teve mais 4 filhos, totalizando 14. Viveu muitos anos desfrutando de boa saúde. Na época, Barbina residia na rua 1A, 55, entre as avenidas 8 e 10. Ainda hoje lá reside sua filha Ivone. A interferência dos espíritos desencarnados em nosso mundo sempre existiu. Há os bons que nos ajudam e protegem, e há os que, menos equilibrados, continuam vivendo na crosta terrestre, envolvidos com os problemas que deixaram no mundo, aproveitando-se dos pontos fracos das pessoas para conseguir manobrá-las de acordo com seus interesses. Muitos não aceitam essa realidade, considerando injusta essa interferência, alegando que não podemos vê-los e por esse motivo não temos como nos defender. Desta forma, colocam-se na cômoda condição de vítimas. Uma observação mais acurada nos mostra que estão enganados. Ninguém é vítima. Cada um é responsável pelas suas atitudes e são elas que determinam os fatos que a pessoa atrai em sua vida. A influência dos espíritos ocorre por intermédio da afinidade vibratória. Nenhum espírito voltado ao mal tem como causar dano a alguém cuja vibração é mais elevada do que a sua. É por esse motivo que, quando um espírito quer atingir uma pessoa e não consegue porque ela está em harmonia com energias superiores, ele tenta envolver outras pessoas ligadas a ela pelos laços afetivos, a fim de que leve preocupação e possa desestabilizar o equilíbrio de quem ele quer atingir. Feito isso, a energia da pessoa se perturba, baixa a vibração e ele consegue finalmente envolvê-la. Alguns desses espíritos têm a inteligência muito desenvolvida, embora seus sentimentos sejam primitivos. Muitos acreditam que a obsessão ocorre por vingança de fatos acontecidos em outras vidas. Embora isso também possa ocorrer, a maioria dos casos refere-se às atitudes do presente. Espíritos viciados no comer, beber, jogar, na maledicência, no domínio, no poder, nos abusos do sexo, da política, após a morte do corpo pretendem continuar se aproveitando das energias dos outros, explorando-os. Aliás, esse fato acontece também entre os encarnados. Se você deixar, as pessoas vão explorá-los sem piedade. Por esse motivo é que cada um precisa tomar posse de si mesmo, tendo bom senso, não se deixando usar por ninguém. Quando essas pessoas não conseguem o que desejam,
Costumam dizer que você está sendo egoísta. Não se deixe iludir. Preste atenção nelas e logo perceberá a verdade. Cada vez que você assume o comando de sua vida, se unindo com Deus, estará se fortalecendo contra toda sorte de envolvimento externo e preservando seu equilíbrio. Os espíritos perturbadores estão à nossa volta, mas só conseguem nos atingir quando fraquejamos. Algumas vezes também a obsessão aparece para despertar as pessoas para a espiritualidade. Quem viveu uma experiência dessas, nunca mais esquecerá. Caso enviado por Clarice Nalim. Rua Mauro 585, apartamento 84, Bloco A. Edifício Ilha da Madeira. Saúde, São Paulo. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. 29. Encontro no além. Aparecida tem mais de 55 anos, é casada e tem 3 filhos. Marco, o mais velho, casou com Irene e dessa união nasceu Vanessa. No ano de 1990, Marco, após 8 anos de casamento, disse à esposa: "Estou me sentindo infeliz. Vou me separar de você." Irene ficou desesperada. Amava o marido, não se conformou com o rompimento. Perdeu o apetite, ficou doente e deprimida. Aparecida, que gostava de estudar o espiritismo, começou a ler o Evangelho para Nora, na intenção de ajudá-la. Irene também começou a ler todos os livros que podia e comentava: "Nosso corpo morre e nosso espírito fica vivo. Se for verdade, é maravilhoso." Ao que Aparecida respondia: "Pode acreditar. Deus nos fez eterno." 5 meses depois da separação, Irene disse para a sogra: "Não quero mais viver sem o Marco. Você precisa ter coragem. Pense em sua filha. Vanessa precisa de você. Vanessa tem você e o avô, eu só tenho o Marco. Eu vou morrer." Depois disso, Irene foi ficando fraca, teve um aneurisma, ficou internada no UTI da Beneficência Portuguesa durante 32 dias. Ouvia, mas não podia falar. Só piscava com os olhos para dizer sim ou não. No dia em que completou 30 anos, faleceu. A família ficou muito triste, principalmente a Aparecida, que adorava a nora. Vanessa, que estava com 5 anos, foi morar com ela. Aparecida ficou desolada. Uma noite sonhou que estava em um jardim maravilhoso, onde as flores pareciam ter vida, tal o colorido e a beleza. Então ela viu Irene, amparada por 2 enfermeiros. Ela, porém, estava alheia a tudo e Aparecida teve intuição de que ela havia ficado com sequelas da doença que lhe atingira o cérebro. Sentia que ela estava em tratamento e pensava que logo ficaria boa. Em outra noite, Aparecida sonhou que alguém lhe dizia: "Você precisa ir ver Irene no hospital." "Como posso visitá-la se ela faleceu?" perguntou ela. Mas quando se deu conta, estava em um corredor e batendo em uma porta de um quarto de hospital. Abriu a porta lentamente. Era um quarto pequeno, tinha uma mesinha com um vaso e algumas flores igual às que ela tinha visto nos outros sonhos. Na cama havia uma pessoa deitada, coberta até a cabeça. Ela sabia que era Irene. Chegou bem pertinho e chamou: "Irene! Irene!" Ela descobriu a cabeça sorrindo e disse: "Estou com raiva. O que eu fiz a você? Estou internada há mais de 1 ano neste hospital e ninguém da minha família veio me visitar. Ninguém podia vir porque faz 1 ano e meio que você faleceu." Ela deu um pulo da cama e respondeu: "Você enlouqueceu? Estou viva, veja meus braços, minhas pernas, estou perfeita. Eu já dei todas as suas roupas, seu apartamento está alugado. Só as suas joias eu guardei para Vanessa. Eu vou embora daqui. Vou para Limeira morar com minha irmã e Vanessa vai comigo." Aparecida pensou que ela como mãe tinha esse direito.
Então Irene abraçou-a tão forte que ela acordou com a sensação do corpo dela em seus braços, sentindo seu perfume. Outra noite ela sonhou que estava em um shopping e viu Irene. Aproximou-se dela, emocionada. Irene, minha querida, o que você faz aqui? O mesmo que você, estou fazendo compras. Como fazendo compras? Você morreu. Como pode? Você insiste que eu morri. Está bem. Se você não morreu, onde você mora? Quer ir à minha casa? Quero. Ela pegou na mão de Aparecida e ambas saíram andando. Logo estavam em uma rua de terra muito estreita com casinhas dos dois lados. Todas tinham uma porta e uma janela. Em uma delas Irene parou. Eu moro aqui. Vamos entrar. O local era igual ao quartinho que Aparecida vira no hospital, havia um vaso com uma flor amarela. Aparecida sentiu-se feliz por estarem juntas e pensou. Ah! Se eu pudesse trazer a Vanessa aqui. No mesmo instante, Vanessa entrou e disse. Eu sei, vovó, venho aqui todas as noites visitar mamãe. Só você não acredita que ela está viva. Você que nos ensinou que a vida continua e que o espírito é eterno. Irene abraçou a filha dizendo. Por esse motivo eu digo que estou viva. O que você me ensinava era verdade. Aparecida acordou meio sufocada e o quarto estava impregnado de perfume. Emocionada, agradeceu a Deus por aquele encontro e ficou em paz. Irene conheceu Marco, mergulhou na paixão, e esqueceu de si mesma. Entregou-se à ilusão, acreditando que seria para sempre. Fico me perguntando se não foi por isso que depois de 8 anos de casamento, Marco sentiu-se tão infeliz e quis separar-se dela. Muitas mulheres cometem esse erro. Tornam-se passivas demais, endeusam um companheiro, entram nesse papel e assim apagam a própria luz. Tornam-se cansativas, desinteressantes, e o amor deles acaba. Ela mudou tanto que não era mais a moça cheia de vida, pela qual ele se apaixonou. Como Irene investiu tudo na relação, ficou sem chão. Não viu quantas coisas boas ela tinha à sua volta, nem que poderia reconstruir sua vida afetiva porque todos nós temos capacidade de amar de várias formas. Ela queria as coisas do seu jeito e como a vida não lhe deu o que queria, decidiu rebelar-se. Nem o amor da filha pequena conseguiu fazê-la perceber a verdade. Colocou toda a sua força nesse desejo, conservou tanta mágoa e revolta, machucou-se a tal ponto que acabou adoecendo e morrendo. Deve ter chegado ao astral como suicida e por esse motivo ficou em tratamento no hospital do astral. Foi se recuperando aos poucos e os espíritos que a ajudavam, sabendo que Aparecida tinha muita afinidade com Irene e possuía sensibilidade, conhecimento da vida espiritual, levaram-na várias vezes em sonho para visitá-la. Aparecida tinha consciência dessas visitas e é provável até que elas tenham sido um pouco diferentes do que ela registrou, uma vez que os sonhos são muitas vezes truncados. Mas mesmo assim dá para sentir como ela auxiliou na recuperação da nora que adorava. Tanto que ela fala mais de Irene e da neta do que do próprio filho. Como será que Marco reagiu a tudo isso? Será que Aparecida, tão apaixonada pela nora, não criticava pela separação? Será que Irene com sua atitude não desejou puni-lo pelo abandono? São perguntas que só Marco pode responder, mas eu espero que ele tenha sabido separar as coisas e não tenha entrado na culpa. Ele tinha o direito de procurar a própria felicidade. Uma união só se mantém quando ambos desejam. Quando um não quer é porque a relação se deteriorou e embora muitos neguem, analisando bem, descobriremos que a responsabilidade é de ambos. Caso enviado por Aparecida Mário Gomes Liberato. Rua D'Artagnan, 50, apartamento 21. São Bernardo do Campo, São Paulo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. 30. A carteira. Quem nos conta é a doutora Zizi Gaeta. Quando ela se casou,
Muitos anos atrás foram morar na casa onde vive até hoje. Lá conheceu sua vizinha, Ofélia, que por não ter filhos criava sua sobrinha Berenice. Berenice havia sido portadora da doença azul, um problema de coração. Foi carregada no colo, empurrada em carrinho até os 11 anos em uma época em que as cirurgias cardíacas eram perigosas. Quem cuidou dela foi o Dr. José Monforte, médico agora desencanado, que era grande amigo da família. O tratamento foi bem sucedido e Berenice tornou-se uma moça alegre e muito vaidosa. Foi nessa época que Zizi, jovem recém-casada, conheceu e tornaram-se grandes amigas. Zizi gostava de deixar a amiga mais bonita. Quando ela ia passear, emprestava a Berenice brincos, colares, vestidos, sapatos e até ajudava na maquiagem. Sem grandes apegos, era uma amizade gostosa, com muito carinho e respeito. Aos 21 anos, Berenice começou com uma dor de ouvido e de cabeça e foi diagnosticado um tumor no cérebro. Depois de muito sofrimento, ela veio a falecer. Apesar da tristeza pela morte da amiga, a vida precisava continuar. Alguns meses após a morte de Berenice aconteceu um fato estranho. Zizi, que sempre foi caprichosa e gostava muito de andar na moda, comprou um par de sapatos da cor gel e desejava usá-los no sábado, em uma festa. Queria comprar uma carteira da mesma cor, como era moda, mas não a encontrou em nenhum lugar. Decidida a usar os sapatos, passou na casa de amigas e parentes para ver se alguém tinha carteira para lhe emprestar, mas não conseguiu. Pode parecer futilidade, mas para ela, naquele momento, era muito importante. Zizi queria usar aqueles sapatos. Seu marido entendeu e no sábado de manhã pediu a ela um pé dos sapatos e saiu para procurar a tal carteira para que ela pudesse estrear os sapatos na festa logo mais à tarde. De repente, Zizi começou a sentir forte dor de cabeça, tomou vários analgésicos e nada de a dor diminuir. É nervoso, pensou ela, por causa da festa. Colocou o filho caçula de 2 anos para dormir a fim de que pudesse enfrentar a festa e deitou-se atravessada na cama, querendo que aquela dor insuportável acalmasse. Tinha até dificuldade para enxergar. Pensou que tivesse cochilado quando ouviu a campainha tocar. Levantou-se e sentiu-se leve, parecia que caminhava acima do chão, assim, foi até a porta. Abriu a porta e notou que o dia estava lindo, céu muito azul. Foi quando viu Berenice no portão. De expressão séria ela foi logo dizendo: Puxa, Zizi, você pediu a carteira para todo mundo e não se lembrou de falar comigo. Eu tenho o que você quer. Usei só uma vez e ainda é muito melhor e mais prática do que a carteira que você quer. É uma bolsa com alça. Você com criança pequena vai se atrapalhar com carteira que não tem onde segurar. Vá lá em casa que minha tia vai lhe dar a bolsa. Pode ficar com ela. É um presente meu. Você esqueceu quanto me serviu e agradou? Por esse motivo fiquei triste por não ter se lembrado de mim. Nesse momento, Zizi sentiu um tranco, seu coração disparou e ela notou que continuava deitada. Levantou-se zonza, com tanta dor de cabeça que não conseguia abrir os olhos. Pegou o sapato e dirigiu à casa de Ofélia para relatar o acontecido. Ela ouviu tudo, ficou branca, paralisada, sem ação, tal a surpresa. Nessa hora chegou o marido de Zizi, com o pé do sapato na mão, dizendo que não havia encontrado a carteira em lugar nenhum. Ofélia não disse nada. Entrou em casa e voltou com uma caixa nas mãos, emocionada, chorosa, conseguiu balbuciar. Pegue, Zizi é sua. A Berenice usou só uma vez. Era uma bolsa da cor exata dos sapatos. Quando Zizi e Cesar entraram em casa emudecidos e emocionados, Zizi se deu conta de que a dor de cabeça havia desaparecido. São passados 38 anos desse fato. Ofélia teve 5 filhos, vários netos e ainda mora no mesmo lugar. Zizi continua colaborando com a nora e os netos dela. Guarda a bolsa até hoje.
não tem coragem de se desfazer dela. Mesmo entre os que acreditam que a vida continua após a morte, há muitas fantasias com relação à vida astral. Aos que imaginam que os desencarnados, quando não estão fazendo penitência por causa dos pecados, rezam o tempo todo para manter o equilíbrio espiritual. Contudo, os espíritos nos têm demonstrado que, a despeito da mudança de estado onde há alteração em algumas leis físicas, quem morre continua o mesmo, com suas preferências, afetos, hábitos pessoais, etc. O bom senso nos diz que não poderia ser diferente, uma vez que eles voltarão a reencarnar na Terra para continuar sua aprendizagem. É preciso lembrar que todos os que estão encarnados vieram do mundo astral, de onde trouxeram os costumes e hábitos que fizeram a nossa civilização. Tudo o que existe aqui é reflexo do que há nas várias dimensões do astral. A única diferença é que no astral os grupos se unem pelas afinidades, enquanto na Terra reencarnam espíritos de vários níveis espirituais, e é essa diversidade que favorece a aprendizagem. Após a morte do corpo físico, o espírito retorna ao seu grupo de origem, onde vivia antes de reencarnar. Nessa dimensão, recupera a memória astral e, dependendo de seu estágio evolutivo e emocional, avalia seu progresso e reencontra os amigos. É como o regresso de uma viagem. Nesse mundo, o corpo astral torna-se tangente como o corpo de carne aqui, uma vez que sem ele não poderíamos atuar na matéria terrestre. Essas dimensões refletem o nível de seus moradores. Os mais primitivos conservam padrões negativos e, quando encontram acesso, interferem na vida dos encarnados. Os fanáticos organizam seitas religiosas ou políticas e tentam intervir no destino dos povos. Claro que a ilusão e conforme progridem vão se desligando delas. Mas há os núcleos bem organizados, onde o estudo, o trabalho e o lazer tornam a vida melhor e mais agradável. São os mundos mais evoluídos, onde a beleza, as artes, a solidariedade e a amizade são naturais. A alegria espontânea, a generosidade e a cooperação são as principais características do espírito mais evoluído. Quando o espírito toma conhecimento de que é responsável por tudo quanto lhe acontece, que são suas atitudes que atraem os fatos em sua vida, percebe que tem poder para mudar seu destino. A felicidade é um estado de alma que todos desejamos. De posse desse conhecimento, o espírito se esforça para melhorar, controla os pensamentos, trabalha na melhoria do seu mundo interior. Mas chega um momento em que é preciso enfrentar os velhos hábitos arraigados que se automatizaram e criaram situações desagradáveis para poder dar um passo adiante. Berenice deveria estar nesse impasse. Espírito alegre havia desenvolvido várias qualidades, evoluído em vários aspectos, porém havia ainda alguns bloqueios, algumas formas pensamentos que ela precisava eliminar. Corajosamente ela concordou em passar por dolorosas experiências que a ajudariam a libertar-se. Assim, ela ficou livre para viver em uma dimensão superior, onde a alegria e o bem-estar imperam e onde a vida social é muito intensa. A sociedade lá não é como aqui, onde as futilidades, o interesse, a inveja, o exibicionismo funcionam. Lá, as pessoas reúnem-se por prazer, trocando conhecimento, experimentando a criatividade, buscando equilíbrio e alegria. As reuniões nesses mundos são como uma festa, onde a alegria é natural, sem bebidas alcoólicas nem competições desnecessárias. É um prazer natural, um reencontro de almas que se alimentam mutuamente, prazerosamente, criando beleza e descobrindo novas formas de viver melhor. Apesar de viver em um mundo desses, Berenice não se esqueceu da amiga que ajudou a superar seus momentos difíceis na Terra. Interessante observar que quando o espírito se aproxima de alguém encarnado, o magnetismo terrestre aciona a sua memória e ele sente os sintomas da doença que o vitimou. Por esse motivo, Zizi sentiu a dor de cabeça que Berenice tinha. Algumas vezes, o espírito desencarnado domina essa sensibilidade. Por esse motivo pode ser que Berenice tenha provocado essa dor de cabeça para reforçar sua presença.
Ela aproveitou o fato de Zizi estar obstinada pela vontade de usar os sapatos para dar uma prova, inclusive para a tia, não só da sua amizade, como da sobrevivência do espírito. Tenho certeza de que depois desse fato, tanto Ofélia, como o Zizi e Mazete tiveram certeza de que a vida continua após a morte. Caso enviado por Zizi Gaeta. Avenida Baruel, 578. Vila Baruel, São Paulo. 31. O pé de mamão. Meire nasceu no interior de Sergipe. Na época, seu avô, pai de seu pai, faleceu. Entre os muitos filhos, tio Antônio era o mais parecido com ele. Aos 5 anos, Meire recebeu a visita de um senhor vestido todo de branco, que se apresentou como seu avô, mas ela não acreditou, uma vez que ele já era falecido e se parecia muito com o seu tio. Seu avô insistiu e continuou a conversar com ela. Minha querida, diga para seu pai que ele é muito bravo com você e que seu avô pediu que ele pare com isso. Eu gosto muito de você e se souber que alguém a está machucando virei o mais rápido possível. Você não está com medo de mim? Não. Sei que você é o meu tio Antônio, respondeu ingenuamente a menina. A mãe e os irmãos mais velhos acompanhavam a conversa espantados, uma vez que ela, aos olhos deles, conversava sozinha. Um dia, Meire brincava com seus irmãos no quintal no local em que seu pai cultivava várias árvores frutíferas e plantas quando um pé de mamão se quebrou. Seu pai ficou muito zangado e, imaginando ser Meire a responsável pelo acontecido, pegou uma cinta para bater na garota. Com a cinta na mão, ele levantou o braço e não conseguiu mais abaixar, sentiu uma dor e uma cãibra muito forte. Ajude-me, mulher, não consigo mover meu braço, disse ele para a esposa. Meire assistia a tudo, morrendo de medo do pai, para seu espanto, viu novamente seu avô aparecer e pedir. Diga para seu pai que só largarei seu braço quando ele deixar a cinta de lado. Ela obedeceu e aviou ao pai. Papai, meu avô está aqui e disse que só larga seu braço se você não me bater. Ele, muito assustado, saiu correndo e até se esqueceu da surra que pretendia lhe dar. Seu avô continuou. Não lhe disse Meire, que a estaria protegendo. Pare de chorar, você não é culpada, pois se fosse, eu mesmo lhe daria umas palmadas. Falou rindo e foi-se embora. Depois desse fato, é muito provável que o pai de Meire nunca mais tenha tido coragem de querer bater em uma criança de 5 anos com uma cinta de couro. Infelizmente essa forma de violência ainda existe em nossos dias, em que pais muito ignorantes continuam machucando crianças pretendendo educá-las. Esse sentimento de revolta tomou conta do avô de Meire que mesmo desencanado reagiu contra essa selvageria. Felizmente ele conseguiu encontrar recursos para intervir, o que nem sempre é fácil para os espíritos que só podem provocar fenômenos em nosso mundo físico, utilizando-se do ectoplasma, um elemento especial feito com união de energia de um médium com a deles. É com esse processo que eles podem movimentar objetos e até materializar-se na Terra. Mas nem todos os espíritos dispõem desse conhecimento. Caso enviado por Wanda Macedo Sobral. Urbano Santos, 52. Cumbica, Guarulhos, São Paulo. 32. Roupas rasgadas. Rosa Giolo, imigrante italiana, chegou ao Brasil aos 4 anos de idade. Ainda jovem casou-se com Gino Mazzetti, também imigrante italiano. O casal teve muitos filhos e alguns faleceram muito jovens. Gino chegou ao Brasil ainda criança e passou parte de sua juventude no interior de Minas Gerais. Seu bisavô Pedro, quando morava na Itália, foi tido como curandeiro. Gino não fugiu à regra e aqui no Brasil curou muita gente, cuidou de leprosos e nunca se contaminou, enfim era um homem valente e corajoso. Antônio Mazzetti, o filho caçula do casal, mais conhecido por tio Tonico, residia na casa dos pais na cidade de Garça, interior paulista. Rosa era mãe prestimosa e,
Apesar de sofrer de bronquite e reumatismo, cuidava da casa com esmero. Era muito asseada e gostava de deixar a casa sempre muito limpa. Contava com a ajuda das filhas, uma vez que não podia pegar friagem e fazer grandes esforços. Além disso, ela vivia remendando roupas, hábito comum entre as mulheres daquela época, uma vez que as facilidades para adquirir roupas novas não existiam. Ela era muito elogiada por todos, devido ao seu capricho, os remendos ficavam perfeitos. Certa ocasião, Rosa remendou uma camisa de tio Tonico e, quando ele chegou a casa, mostrou-lhe o trabalho cuidadoso que havia feito. Mas Tonico ficou irritado e, rasgando a camisa, disse: "Já lhe falei que não quero que remende minhas roupas, não gosto de usar roupas consertadas." Rosa ficou deveras magoada, o ressentimento apunhalou seu coração. Algum tempo depois ela adoeceu gravemente. Foi trazida para São Paulo, cidade onde passou a residir com Cida, sua filha. Após um período de muito sofrimento, Rosa faleceu. A partir daí, acontecimentos estranhos passaram a acontecer na casa de Cida. Começaram a aparecer roupas rasgadas, babados de sacos de mantimentos desmanchados, bainhas desfeitas, etc. Cida já estava exausta de tanto refazer bainhas. A situação era insuportável, pois além de tomar conta das 3 filhas e da casa, ainda tinha de passar grande parte do tempo remendando roupas e fazendo consertos. As roupas avariadas eram em maior número do marido de Cida e de suas filhas, as dela nunca pareciam rasgadas. O que estaria acontecendo? Perguntavam todos. Certo dia, o viúvo da Rosa, Gino, foi visitar a filha e tomou conhecimento do que estava acontecendo. "Cida, é sua mãe", disse ele. "Pai, por que a mãe faria uma coisa dessas? Eu não posso acreditar nisso." Foi quando Gino a lembrou do fato ocorrido entre sua esposa e seu filho Tonico. Cida, então, lembrou-se do que a mãe, na época, lhe dissera. "Cida, eu remendei a camisa de Tonico, mesmo sentindo dores nas mãos e muito doente, e ele a rasgou na minha frente. Você não imagina como estou sentida e magoada." Após conversar com Cida, Gino disse: "Não se preocupe, Cida, vou conversar com sua mãe." Dizendo isso, foi para o quarto e iniciou uma prece solicitando que Rosa perdoasse o filho e ficasse em paz onde estivesse. A partir desse dia, com um passe de mágica, a situação na casa de Cida voltou ao normal. Nunca mais ela encontrou roupas rasgadas ou bainhas desfeitas. Esse acontecimento demonstra que as pessoas não mudam após a morte. Rosa conservou no astral os mesmos sentimentos com relação ao filho, que se recusou a usar roupas remendadas. Era um direito dele, mas Rosa não entendeu. E fez mais, pretendeu chamar a atenção dos familiares para que soubessem que ela ainda se sentia magoada com a desfeita recebida. A vaidade é ainda muito forte em todos nós e o orgulho ferido continua infelicitando as pessoas, dificultando a que se elevem mesmo depois de estarem em outra dimensão e descobrirem que todos nós somos eternos. Por esse motivo dá para perceber que é melhor respeitar os outros e não fazer inimigos, porque, mesmo depois de mortos, eles poderão voltar para assombrar nossa vida. Caso enviado por Eliane Aparecida Saluti Martins Ferreira. Rua Joaquim Lopes Figueira, 41. Moca, São Paulo. 33. Por uma vida melhor. Flávia nasceu e foi criada numa religião chamada Congregação Cristã do Brasil. A mãe fazia parte dessa igreja havia mais de 50 anos. Após mais de 10 anos de casamento e ainda muito jovem, Flávia começou a sentir alguns problemas na sua união. Grávida, pensou que tudo iria melhorar. Tinha situação financeira estável e acabara de mudar-se para um ótimo apartamento. Ela sentia-se realizada na sua religião, fazia parte da mesma igreja da mãe e participava de grupos que praticavam a caridade. Um dia, seu marido, que era muito mulherengo,
resolveu vender o apartamento deles e ela, muito devota à igreja, disse: "Vou à igreja ouvir a palavra. Se Deus quiser que eu venda, Ele vai de alguma forma me avisar." Após o culto, muito deprimida e triste, pois gostava muito daquele apartamento, um irmão levantou-se e disse: "Alguém entrou aqui fazendo um pedido a Deus, e ele responde: não venda, não compre, não saia de onde você está, porque por meio de você Deus vai mostrar o seu poder." Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Aterrorizada, pois seria a primeira vez que ela iria contrariar o marido, Flávia foi para casa. Ultimamente, ele estava muito violento. E, após ela ter lhe comunicado que não venderia o apartamento, teve início um verdadeiro inferno em sua vida. Seu marido, revoltado, começou a deixar faltar as coisas básicas que uma casa precisa. Muito chateada, porém achando que esse problema era só seu e com vergonha de contar suas dificuldades às pessoas, pois morava num bom apartamento e andava bem vestida, ela resolveu orar cada vez mais. Num domingo, sua filha Andréa, sentindo um cheirinho de carne entrando pela janela, disse: "Mãe, estou com vontade de comer carne", e desceu para brincar. Flávia, olhando a vista linda que tinha de seu apartamento, chorou muito. Nesse instante, seu interfone tocou e o porteiro disse: "Tem um irmão da igreja com a esposa, ele deseja falar-lhe. Por favor, mande-o subir." Flávia: "Fui orar na hora do almoço e o Senhor mandou que eu lhe trouxesse este pacote de carne. Estou com muita vergonha, pois sei que você não precisa, mas Deus colocou muita responsabilidade nessa minha tarefa. Talvez você deva dar a alguém." Dizendo isso, o amigo despediu-se e partiu. Depois desse dia, o interfone tocou muitas outras vezes e Flávia nunca mais passou necessidade. Andréa um dia comentou: "Mãe, quando eu tiver vontade de alguma coisa vou falar bem baixinho, senão Deus vai ouvir e me dar tanto que vou até me enjoar." Isso aconteceu há mais de 14 anos. Flávia separou-se, casou-se novamente e, atualmente, vive muito mais feliz. Abandonou a igreja, mas continua com sua devoção a Deus, porém agora segue os caminhos da espiritualidade. Nós nunca estamos sós e quando temos fé no poder divino, não importa a religião a que nos filiamos, sempre poderemos contar com a ajuda espiritual. Flávia era pessoa de fé, fez uma pergunta a Deus e a resposta foi-lhe dada por meio de alguém que tinha mediunidade e captou a mensagem, acreditando que Deus lhe teria respondido em pessoa. Eu prefiro pensar que Deus não é uma pessoa, mas a divina fonte de tudo. Nas igrejas, seja qual for a religião, há frequentadores sinceros, de fé, e por esse motivo são auxiliados pelos espíritos bons que prestam serviço às pessoas que fazem jus. Foi o que aconteceu com Flávia. O curioso foi que os bons espíritos não conseguiram abrandar o coração do marido fazendo mudar de ideia. A maneira que encontraram de auxiliá-la foi inspirar a um companheiro da igreja que lhe levasse mantimentos. Foi mais fácil sugerir o auxílio a quem gostava de ajudar os outros do que acabar com a teimosia e a chantagem do marido de Flávia, que deixando a família passar necessidade pensava poder conseguir o que desejava. Não sabemos exatamente como esta história terminou. Entretanto, como várias pessoas foram sensibilizadas pelos espíritos para auxiliar Flávia, é de se imaginar que o marido tenha desistido de vender o apartamento. Caso enviado por Flávia Miriam Antônio. Rua Embu, 106. Vila Galvão, São Paulo. 34. Fé materna. Desde pequeno o filho de Dalva tinha problemas espirituais, mas apenas ela acreditava piamente nisso. Na escola, depois de várias avaliações, pediram que ela o levasse a neurologistas e psicólogos. Nada adiantou. Aos 7 anos, seu filho dava um trabalho danado na escola, não queria entrar, voltava com ela para casa, era um verdadeiro tormento. Dalva, depois de 2 anos nessa luta,
foi instruída a procurar um centro espírita. Com muita garra e fé, levou-o ao centro espírita. Lá chegando, enquanto assistia à sessão, seu filho caiu para trás, batendo a cabeça fortemente. Todos ali ficaram preocupados, e um dos médiuns disse: "Traga essa criança até aqui." Nesse mesmo dia foi realizada uma sessão de desobsessão, e ela foi informada que o seu filho estava sendo obsidiado por uma família que havia sido empregado dele na encarnação anterior. Queriam prejudicá-lo a todo custo, deixá-lo analfeto, jogado na sarjeta. Depois de algumas sessões de desobsessão o drama terminou, porém ainda restou um problema de saúde no menino, que foi levado a outro centro espírita que realizava cirurgias espirituais. Foi com alegria que Wellington e Dalva descobriram que o médico espírita que fazia atendimento fora amigo dele. Haviam brincado juntos havia mais de 30 anos. Confiantes, marcaram a cirurgia para dali a uma semana. No dia marcado, Dalva colocou seu garoto para dormir às 20h45. A cirurgia seria realizada às 21h. No momento exato que aconteceria a cirurgia, o menino acordou. Dalva pensou: "Aí, que aflição! Eu estava rezando e pedindo para que meus mentores e médicos espirituais fossem bem-vindos em meu lar e esse menino acorda logo agora." Dalva interrompeu suas preces e foi deitar-se com o filho. Depois de certo tempo saiu do quarto e pediu: "Se a cirurgia foi realizada, dê-me uma prova para que eu possa providenciar a dieta e o repouso necessários ao meu filho." No dia seguinte, o filho gritou: "Peguem-me aqui no quarto, não consigo andar." Durante o café da manhã, o filho contou, em detalhes, o sonho que tivera na noite anterior. Ele estava rodeado por anjos de asas coloridas, um homem de barba vestido de branco e outros vestidos com roupas cirúrgicas verdes e protetores na boca. Dalva não teve mais dúvida de que a cirurgia fora realizada. Sempre fazendo a leitura do Evangelho, os irmãos maiores intuíram Dalva prosseguir na difícil caminhada. Seu filho voltou à escola e durante todo o período escolar não teve mais nenhuma reprovação. Passados mais de 17 anos, ele é professor, formado em publicidade, fotógrafo e autodidata em música. Dalva agradece todos os dias à espiritualidade e a Deus por ele ser, atualmente, uma pessoa equilibrada nesse mundo tão conturbado, cheio de pessoas hipócritas e injustas. Há muitos casos de pessoas que reencarnam e possuem inimigos de outra encarnação que ainda conservam o ódio e desejam vingar-se do que julgam ser seu direito. Nem sempre conseguem. Para que possam atingir seu desafeto na nova encarnação é preciso que a vítima continue ainda pensando da mesma forma, o que vai torná-la vulnerável. Mas ainda assim, a criança que nasce com esse quadro, se auxiliada por meio da boa educação, da prece e da ajuda espiritual, poderá ter a chance de modificar suas crenças para melhor e gradativamente conquistar sua libertação. Durante os primeiros anos de vida, a responsabilidade dos pais é muito grande, porquanto podem observar a interferência de espíritos desencarnados, que sempre deixam sinais de sua presença, e procurar socorro especializado. Tenho observado que mesmo nos casos graves de dificuldades físicas que tornam o espírito reencarnado sem condições de expressar seus sentimentos, o auxílio espiritual por meio de doações energéticas e da colaboração dos espíritos, possibilita a grande melhora, fazendo com que eles passem pela experiência difícil, com mais serenidade e bem-estar. O mesmo vale também para a educação. Desde a mais tenra idade é necessário falar sobre a espiritualidade, a eternidade do espírito, os valores éticos, a disciplina interior. Observar as características da criança, sabendo que ela vem de outras experiências em vidas passadas e procurar modificar os traços de comportamento que poderiam induzi-la a mais tarde escolher mal seu caminho, é dever dos pais. Dalva foi consciente e fez o que pôde para ajudar o filho. Assim, conseguiu cumprir bem a sua parte. Ela soube ser mãe e obteve excelente resultado. Caso enviado por
Dalva Focheto. Rua Erotides de Paula, 25. Poá, São Paulo. Considerações finais. Ao finalizar este livro, desejo agradecer a todas as pessoas que me enviaram os casos, para serem contados em meu programa na Rádio Mundial, 95.7 FM, e permitiram que seus nomes e endereços fossem divulgados. Não há autores de ficção que consigam criar histórias mais extraordinárias do que a própria realidade. A vida continua criando as mais inusitadas situações, e tecendo enredos que desafiam a nossa cotidiana compreensão. O que é fascinante. Tenho em mãos interessantes histórias, e pretendo levá-las até vocês em futuras publicações. É preciso que aprendamos a manter nossa mente aberta, além dos nossos conceitos, para sermos testemunhas de leis que revelam os mecanismos da inteligência divina. Só assim poderemos entender melhor a nossa própria trajetória na estrada da vida eterna. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações de novos audiolivros. Curta, comente, compartilhe, e deixe o seu gostei, por favor. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Venha para o nosso grupo no Telegram, e ouça audiolivros exclusivos, que somente são postados lá. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão.